Olá, meus queridos amigos. Nós estamos agora indo para mais um estudo bíblico, na qual nós temos o objetivo de aprender a respeito da pessoa de Jesus. E nesse estudo número 5, Estudos de Jesus, nós vamos aprender a respeito de um tema bastante importante. Nós vamos aprender o que Jesus ensinou sobre as Escrituras, O que são as Escrituras e o que ele ensinou sobre isso. Até o momento, nós estudamos a respeito de quem é Jesus, os nomes que Jesus recebeu na Bíblia. Nós estudamos a respeito do plano da salvação, sobre tudo que Jesus fez por nós, desde o seu nascimento, vida, morte e ressurreição. Aprendemos o que Jesus prometeu e o que era o objetivo deste plano da salvação. Entendemos um pouco do sofrimento de Jesus, que era, na verdade, para nós, mas Jesus ele tomou sobre si o preço dos pecados para que nós pudéssemos ter a oportunidade da vida eterna. Então, se nós entendemos quem é Jesus, se nós entendemos o plano da salvação, se nós até agora aceitamos tudo o que Jesus fez por nós, então nós vamos aprender sobre o que Jesus quer para nós agora, sobre alguns temas que ele ensinou e que são importantes para a nossa vida, que são importantes para a nossa salvação, tá bom? Então, o objetivo deste estudo é compreender que a Bíblia é a palavra de Deus, E o objetivo é nos ensinar e nos levar à salvação em Cristo Jesus. Então, que através deste estudo você possa compreender um pouco mais do que Jesus quer para a sua vida e que você possa tomar sempre uma decisão ao lado de Jesus. Lembrando que o objetivo dos nossos estudos é aprender mais a respeito da palavra de Deus, é compreender o que Ele quer para a nossa vida, lembrando que o que Jesus faz é sempre o melhor para nós. Então, nós vamos aprender, porque o conhecimento verdadeiro nos leva a tomar decisões importantes na nossa vida. Nós não podemos tomar decisões baseadas em emoções ou naquilo que outras pessoas dizem, mas nós precisamos ter confirmado que realmente aquilo que estamos aprendendo, que estamos estudando, é vontade de Deus e é o que Jesus, e que Deus ensinou para nós, Tem que ser verdadeiro. Então, para isso, nós precisamos estudar realmente a palavra de Deus para compreender o que Jesus quer por nós. Então vamos lá, A primeira pergunta do nosso estudo de hoje, na qual você já recebeu aí o seu estudo, você já confirmou, e nós vamos agora estudar um pouquinho mais, quais os nomes pela quais as Sagradas Escrituras são chamadas na Bíblia, O que são essas Sagradas Escrituras e como que elas são chamadas? Então nós vamos estudar estes versos aí de Mateus 21, 42, Daniel 10, 21, Atos, Romanos, 2 Timóteo, Efésios 6,17. Então, você vai pegar a tua Bíblia e vai novamente confirmar estes versos e daí nós vamos entender os nomes que as Sagradas Escrituras recebem na Bíblia. Eu já estou com a minha Bíblia aberta, para confirmar o que ela está dizendo. Abra sua Bíblia também, Mateus 21, 42, que diz assim, Perguntou-lhe Jesus, nunca lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Então, lá no comecinho do verso 42, Jesus disse, nunca lestes nas Escrituras? Vamos agora para Daniel 10, 21. Em Daniel 10, 21 diz assim, confirma aí na tua Bíblia. Mas eu te declarei o que está expresso na Escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Então, aqui dizendo que, qual é o nome? Escritura da verdade. Atos 7,38. Abra sua Bíblia, vamos lá? Então, em Atos 7,38 diz assim, é este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, a qual recebeu palavra viva para nos transmiti-la. Então, aqui nós vamos ver o quê? Que está dizendo que as Escrituras recebem o nome de palavra viva. Vamos ainda a gente ler Romanos 1, verso 2.
Na minha Bíblia diz assim: a qual por Deus outrora prometido por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras. E agora a gente vai para 2 Timóteo. 2 Timóteo 3,15 diz: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Sagradas letras. E Efésios 6,17. Vamos lá? Efésios 6,17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, através destes versos, a gente entende que os nomes, né, que a Bíblia, as Sagradas Escrituras recebem na Bíblia é o quê? Escrituras, Escritura da verdade, palavra de vida, Santas Escrituras, Sagradas Letras e a palavra de Deus. Todas essas palavras referem-se ao quê? Referem-se ao livro que hoje nós conhecemos como Bíblia Sagrada, né? Então, antigamente, os nomes que ela recebeu foram estes, né? Então, a gente vê aí que, por diversas vezes, a gente viu que a Bíblia, ela é importante, né? Ela tem os seus objetivos e elas recebem estes nomes. Aqui, é interessante que no último verso que a gente leu, né, que está em Efésios, aqui falou a respeito do quê? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela é comparada na Bíblia como um capacete e uma espada, né? O capacete serve para quê? O capacete serve para nos proteger, né? Se você anda de moto ou você anda de bicicleta aí, que agora está bastante na moda, você precisa usar o quê? Um equipamento de segurança, o capacete, que vai proteger você, né, no caso de uma queda, de você não bater a sua cabeça, de ter uma fratura aí muito grave. Então, ela serve para proteger. E a espada? Espada serve para você lutar, né? A espada serve para você lutar contra o quê? Contra o pecado. Então, por isso que Jesus ele nos ensina sobre a importância da Bíblia, a importância das Sagradas Escrituras. Mas de acordo com Jesus, o que pode, né? O que nós podemos encontrar na Bíblia? Você já confirmou este verso aí no estudo que você recebeu? Vamos ler mais uma vez? João 5,39. Então, olha aqui, o que a gente pode encontrar, né? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, vamos ver. De acordo com a Bíblia, a gente pode, né, estudando a palavra, examinando, não é você ler superficialmente, é você tomar tempo para o estudo. Então, se você examina a palavra de Deus, você vai encontrar o quê? Encontrar na Bíblia a vida eterna. E neste verso fala o quê? Que a Bíblia, ela testifica o quê? Ela diz a respeito de quem é Jesus, né? Jesus que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus que é aquele que nos garante a salvação, né? Porque a salvação vem por meio da pessoa de Jesus, como nós estudamos nos estudos anteriores, né? Então, estudando a palavra de Deus, você vai encontrar a vida eterna através da pessoa de Jesus. Vamos lá. Mas Jesus, na sua época, né, enquanto Jesus viveu aqui de maneira física, Jesus ele repreendeu, né? Ele disse palavras duras aos líderes religiosos, né, do seu tempo. E quais foram essas críticas, essas repreensões que Jesus fez aos líderes religiosos do seu tempo? Vamos ver Mateus 22, versículo 29, o que diz, né? E depois no capítulo 23 ele complementa. Então, Mateus 22, verso 29 diz assim: respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Olha que coisa forte que Jesus escreveu. Os líderes religiosos da época de Jesus, eles eram os que se detinham, né, a conhecer a palavra de Deus. Eles passavam os estudos para as pessoas. Mas agora Jesus vem e diz, né, errais não conhecendo a palavra de Deus.
Mas como assim, não conhecendo as Escrituras? Se eles eram quem pregavam a respeito da Bíblia, como é que Jesus repreendeu eles dessa forma? A Bíblia, ela só tem validade quando, ao estudarmos a palavra de Deus, ela faça uma mudança na nossa vida. As pessoas conhecem a vida de uma pessoa que estuda a palavra de Deus pelas suas atitudes. Alguma mudança acontece. E os líderes religiosos da época de Jesus, eles conheciam a letra, mas eles não conheciam a Jesus. Então Jesus falou para eles que eles erravam não conhecendo as Escrituras, né? Porque aqui fala nem o poder de Deus, porque eles não conheciam a pessoa de Jesus. Tanto é que os próprios líderes religiosos foram aqueles que apoiaram Jesus a morrer na cruz. Né? Foram aqueles que perseguiram a Jesus quando Jesus ele trazia mensagens de esperança e salvação às pessoas. Se você quiser tomar um tempo depois para você estudar, você vai para o capítulo, depois do capítulo 22, o capítulo 23 de Mateus, e ali a partir dos versos 13, Jesus ele faz várias advertências aos líderes religiosos da sua época. Então Jesus começou aí no Mateus 22 falando que eles erravam não conhecendo a palavra de Deus, as Escrituras. E ali a partir do verso 12, 13 do capítulo 23, então Jesus ele usa palavras duras. Inclusive, Jesus ele chama os líderes religiosos, que eram os escribas, os fariseus da época, de pessoas hipócritas. Por quê? Porque eram pessoas que diziam estudar a palavra de Deus, mas eram pessoas que nas suas atitudes elas não demonstravam o conhecimento que eles tinham a respeito da palavra de Deus. Né? Tanto é que ali falam a respeito do comportamento que eles tinham relacionado com as outras pessoas. As pessoas que conhecem a palavra de Deus, as pessoas que conhecem a Jesus como seu salvador pessoal, elas têm uma atitude de amor e de misericórdia para com as pessoas pelas quais ela encontra. Então foi por isso que Jesus ele repreendeu os líderes daquela época, né? Então erraram porque não conheciam as Escrituras nem o poder de Deus, não conheciam realmente a fonte, né? O objetivo principal, que era as Escrituras, que era quem? Jesus, né? Se eles conhecessem realmente Jesus, o plano da salvação, eles teriam atitudes diferentes para com as outras pessoas, porque quando a gente estuda a vida de Jesus, a gente vê que a maior parte do tempo da vida de Jesus aqui na Terra, Jesus ele passou curando, Jesus passou abençoando pessoas, né? Tirando as pessoas da escravidão do pecado para a luz de Deus, né? Jesus ele cuidava das feridas físicas, emocionais das pessoas e depois Jesus dizia, segue-me. Então os líderes da época de Jesus, eles não tinham uma atitude semelhante a Jesus. Por isso que Jesus disse que eles erravam não conhecendo a palavra de Deus, não conhecendo o próprio Jesus. Mas Jesus, ele demonstrou pleno conhecimento da Bíblia enquanto ele esteve aqui fisicamente entre nós? Vamos confirmar isso em Lucas 4, verso 4 e 8? E aqui, neste capítulo 4 de Lucas, nós vamos encontrar o episódio em que Jesus ele foi tentado pelo diabo. Jesus estava no deserto, Jesus já estava há 40 dias sem se alimentar, jejuando, orando, e ali, fisicamente, Jesus estava muito fraco. Então, o diabo por diversas vezes tentou Jesus. Mas aqui nos versos 4 e 8 diz assim, ó, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele lhe darás culto. Então, em todo momento que Jesus ele foi tentado, e nos diversos momentos que Jesus passou por dificuldades, Jesus ele usou essa expressão, está escrito, né? Está escrito aonde? Está escrito nas Escrituras, né? Então, Jesus era um conhecedor conhecedor da palavra de Deus, né? Das Escrituras Sagradas. Então, Jesus sempre usava essa expressão, está escrito, né? E qual era a Bíblia que Jesus usava? A Bíblia que Jesus usava é a mesma Bíblia que nós usamos hoje? Será? Vamos ler Mateus 5,17 e Mateus 7, verso 12.
E aqui diz, olha, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir, né? Então ele usa dois termos aqui, lei e profetas, né? E ele fala, não vim revogar, não vim mudar, mas eu vim cumprir. E o capítulo 7, o verso 12 diz assim, tudo quanto, pois quereis que os homens façam, assim fazei vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, Jesus ele estudava, né, usava as escrituras escritas pelos profetas, que era o Antigo Testamento. O Novo Testamento foi escrito depois da morte de Jesus, né? Então, Jesus utilizava do Antigo Testamento para poder passar para as pessoas, né, os conhecimentos a respeito de quem era Deus, do plano, do propósito de Deus para a vida das pessoas, tá? Mas nós temos aqui a Bíblia, ela é dividida em duas partes, né? Então, a Bíblia ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento, né? Então, nós temos duas partes aí, Antigo e Novo Testamento, ó. Então, na sua Bíblia, você vai ver lá no prefácio, né, no índice geral, que ela tem o quê? Ó, deixa eu mostrar para você bem pertinho aqui. Ó, Antigo Testamento e Novo Testamento. É o índice geral, né? Todo livro tem o índice, o sumário ali. E no índice geral, a Bíblia é dividida em duas partes, que é o Antigo Testamento e o Novo. Então, Jesus, ele utilizava do Antigo Testamento, ó, tá? Que era o que tinha na época de Jesus. Então, a gente pode ver assim, mas quem levou esses profetas a escrever o livro sagrado? Jesus ainda não havia nascido, né, fisicamente. Ué, quem que escreveu, né, quem que ajudou esses homens a escreverem esse livro, o Antigo Testamento? Vamos confirmar isso em 2 Pedro 1:21. Olha o que diz aqui em 2 Pedro 1:21. Porque jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, olha, nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, quem levou os profetas a escreverem o Antigo Testamento e quem levou os autores do Novo Testamento a escreverem a Bíblia foi o Espírito Santo, não foi vontade humana. Então, tudo que está escrito na Bíblia, tudo que está escrito na Palavra de Deus é algo inspirado pelo Espírito Santo. E qual é o objetivo? O objetivo é nos levar para o conhecimento de quem é Jesus e o que Ele quer para a nossa vida. Então, o importante é a gente saber algumas coisas a respeito da Bíblia, né? A Bíblia, ela não foi escrita assim, rapidamente. Então, sentaram todos os autores, ou, a Bíblia foi escrita só por uma pessoa. Não, então sentou a pessoa e escreveu ali, né, sem parar a Bíblia. Não, olha quanto tempo que levou para ser escrito a Bíblia completa, a Bíblia que nós conhecemos hoje. Levou mais de 1500 anos. E ela foi escrita por 40 escritores diferentes, inspirados pelo Espírito Santo. Hoje nós temos, quando a gente estuda a Bíblia, né, a gente estuda a Bíblia do Antigo ao Novo Testamento, a gente vê que ela tem uma coerência em tudo que está escrito. Ela tem uma sequência, ela tem um propósito. Ela não foge do contexto, a Bíblia, né? E foram escritos por 40 pessoas diferentes que viveram em épocas diferentes. Levou mais de 1500 anos para ser escrita a Bíblia. Então, somente um poder divino, né, somente o Espírito Santo poderia dar, né, realmente a inspiração para que esses homens escrevessem tudo o que está na palavra de Deus. Né? E o Antigo Testamento, ele foi escrito quase que todo o Antigo Testamento em hebraico, que era a língua, né, da época, que prevalecia na época. E o Novo Testamento foi escrito em grego, mas também
foi escrito em aramaico, tá? Em grego e aramaico. E segundo Jesus, né, qual é a fonte da verdade? Então, vamos confirmar isso em João, capítulo 17, você já leu, né, mas nós vamos confirmar mais uma vez, né? Qual é a fonte da verdade? João 17. Esse verso é bastante conhecido por várias pessoas, não sei se você já conhecia, e diz assim, ó, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a Bíblia é a fonte da verdade, né? A Bíblia é a fonte da verdade. E quais os benefícios que são trazidos, né, pelo estudo da Bíblia? Se a gente estuda a Bíblia continuamente, que benefícios que a gente recebe? Então, a gente vai voltar, a gente já leu um desses versos, mas nós vamos retomar esse verso, que é 2 Timóteo 3, 15 e 17. 15 a 17. Então, aqui diz o seguinte, olha. E desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E para que ela serve? Primeiro, ó, no verso 15, para tornar-te sábio, né? Para a salvação. Então, para tornar sábio para a salvação. No verso 16 diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, as pessoas que têm o costume, o hábito de ler a Bíblia, né, são pessoas que tornam-se sábias, pessoas que encontram a salvação porque encontram Jesus, são pessoas que recebem o ensinamento, são pessoas que são repreendidas porque quem ama repreende, corrige, e são pessoas que compreendem o que é viver uma vida de justiça, porque ela ensina a respeito da justiça. Hoje, a questão de ser sábio, né? O mundo ele confunde o que é ser uma pessoa sábia. Ser sábio é você ter o conhecimento, ter a teoria, né? E utilizar essa teoria para alguma coisa, é praticar, tá? Então, através do estudo da Bíblia, você vai entender a teoria e vai praticar através das suas atitudes. Salomão, ele foi o homem mais sábio do mundo. E sabe aonde que Salomão encontrou toda a sabedoria? Na palavra de Deus. Ele pediu, né, quando Deus falou para ele pedir o que ele quisesse. Salomão poderia ter pedido riqueza, fama, mas Salomão pediu sabedoria. Então, a verdadeira sabedoria vem de Deus. E a Bíblia é onde nós conhecemos o que Deus quer para a nossa vida. E como que a Bíblia é comparada? Esse verso eu gosto bastante, né? Livro de Salmos aí com bastante versos. Tem muitas pessoas que deixam a Bíblia aberta, né, no livro de Salmos, principalmente ali nos Salmos 91 ou Salmos 90, que são os salmos que falam a respeito de proteção. Mas o livro de Salmos tem muitos versos muito importantes, toda a Bíblia, mas o livro de Salmos ele foi escrito em forma de poema, em forma de música, e então ele traz uma linguagem gostosa da gente compreender a palavra de Deus. E ali em Salmo 119, 105 diz assim, olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a Bíblia é como se fosse uma lâmpada. Quando escurece tudo aí, né? E você liga a lâmpada, você consegue enxergar o que tem ao seu redor, né? Quando você está caminhando aí numa trilha, quem gosta de fazer assim umas aventuras aí, usam a lanterna, né? Então, um lugar bem escuro, você coloca a lanterna ali sobre o chão e você tem luz para você saber aonde você está pisando. Então, a Bíblia é comparada a isso, né? É uma lâmpada que nos clareia realmente o conhecimento. E para a gente saber aonde a gente anda, né? E por quanto tempo vocês acham que a Bíblia terá validade? Vocês acham que a Bíblia ela já é inválida para o nosso tempo? Tem pessoas que falam que a Bíblia já é quadrada, já é passada, né? Mas o que diz a respeito disso? Vamos lá. Então, Mateus 24, verso 35 diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não
passarão. E Isaías 40, verso 8. Aqui diz, seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hábito de Deus. Na verdade, seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito de Deus. Mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Então, esses dois versos diz o quê? Que a Bíblia, ela é eterna. Ela é para sempre. Né? E sobre quem Jesus ele deu uma bênção especial? Então, Lucas 11, 28 diz ali. Ele, porém, respondeu, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E Apocalipse 1, versículo 3, diz o seguinte. Aqui diz em Apocalipse, bem-aventurados aqueles que leem e ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela está escrita, pois o tempo está próximo. Então, quando você lê bem-aventurado, se você for no dicionário, você vai entender que bem-aventurados significa feliz, né? Então, felizes são os que leem, os que ouvem a palavra de Deus, né? Então, bem-aventurados são as pessoas que leem, que ouvem a palavra de Deus e também as guardam. Não adianta ler, não adianta ouvir a palavra e também não praticar, né? Então, nós devemos aceitar as Santas Escrituras como a infalível revelação de Deus, né? Nenhuma pessoa que se diz cristão, né, crescerá em graça sem o hábito da leitura e da obediência nos ensinos de Deus. Então, por isso, nós precisamos tomar uma decisão. Primeiro, né? Creio que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo? Desejo aceitá-la como regra de fé e prática? Prometo pela graça de Deus estudar e praticar os seus ensinos? Essas são perguntas que você vai responder para você, tá? Então, se você disser sim, né, em todas elas, como através do estudo que a gente teve hoje, falando a respeito da Bíblia, então você vai responder para você, né? E eu quero só dizer para você que cada dia nós aprendemos mais a respeito de Jesus, e quando nós aceitamos aquilo que Jesus quer para a nossa vida, como a Bíblia diz, nós somos chamados de bem-aventurados, somos pessoas felizes. E que você realmente pratique aquilo que você estudou durante esse estudo e até o próximo estudo, onde nós vamos compreender um pouquinho mais sobre o que Jesus quer para a nossa vida. Que Jesus possa te abençoar durante essa semana, né, e possa derramar bênçãos sem medida sobre a tua casa e que realmente a sua decisão seja crer que a Bíblia ela é inspirada por Deus, crer que a Bíblia é uma regra de fé e a qual nós vamos praticar, e que você prometa, né, estudar sempre a palavra de Deus, onde você vai encontrar a verdade. Amém?